Fala aí, pessoal, né? Estamos começando aí mais um quadro agora no canal do Mundo do Tênis. Contando hoje novamente aí com a ajuda, com o apoio de sempre do Pedro, do Papo de Tênis. Também sempre colando aí com a gente, ajudando nos debates, nos podcasts, nos spaces, né? Um pouco de tudo. Então vamos lá, né? Conversar hoje. Nosso novo quadro vai ser a respeito sobre o aspecto mental no tênis. Então, antes de começar aqui a nossa proposta de hoje, que é elencar um top 5 aí dos tenistas que a gente achou mais relevante, dos que a gente viu jogar, hein? Já colocando aqui que é um critério, tanto para mim quanto para o Pedro, lógico. Ele viu um pouquinho mais do que eu, mas a gente não vai se atrever, né, a falar de tenista que a gente nunca viu jogar e colocar na lista só por colocar por causa do nome. Então, vamos falar dos que a gente viu jogar e talvez colocar, né, Pedro, um critério aí. Então, digamos, não vamos falar só dos tenistas que têm raça, que entregam um 110, 120% na quadra. Porque senão também a lista daria empate um monte. Seria muito Sim. difícil, né, de escolher. Então, a gente estava até brincando antes aqui, né? O Ferrer, o guerreiro, tanque de guerra, seria top 1 aí, top 2. Mas se for. O Ferrer é mais que top 1, top 2, né? Na verdade, assim, a gente estava até discutindo aqui, né, Rafa? Que até fica. Aliás, antes de tudo, oi, né? Fica mais fácil. Estamos sempre aqui, viu, Rafa? Para churrasco, casamento, momentos tristes, confraternizações. Estamos aqui, a gente está sempre falando de tênis. Mas a gente estava falando aqui em off, que é aquele negócio. É óbvio que no aspecto mental de tênis e tático e planejamento, né, de carreira e tudo mais, a gente tem que sempre incluir o Big Three, né? Isso não tem dúvida, né? Federer, Nadal e Djokovic entram também no quesito mental, com um pouquinho mais para um do que para outro e tudo mais. Mas assim, a gente resolveu aqui fazer um top 5 e eu, no meu caso, eu resolvi fazer um top 5 um pouco fugindo dos aliens e falando dos seres normais, né? Que essa é a parte mais importante do tênis, né? Porque, para mim, se for pegar o Big Three, a gente fala aqui de Rafael Nadal, que talvez seja o cara que mais desenvolveu isso, né? Começando o Federer, depois é ele, e aí o Djokovic ele pegou o Nadal e aplicou ao cubo, né? Que a gente sabe disso, aí a prova que são 25 Grand Slams, 24 Grand Slams, né? Com essa história aí. Mas aí, falando do Ferrer, além de ser um cara tinhoso, brioso, voluntarioso na quadra, né, cheio de garra, era um cara que ele sempre prezava por construção de pontos e prezava também pela construção de pontos, alongando os pontos para mexer com o mental dos outros tenistas. Inclusive, ele não tinha uma bola vencedora, ele tinha trocas de bolas longas até ter uma bola para definir com a potência que ele tinha, e aí resolvia, né, Rafa? Eu acho que é por aí, né? Fazendo É, essa introdução básica, vai, vamos chamar assim. é isso aí, né? Então, assim, nós vamos levar em consideração. Lógico, em outros episódios, nem sempre a gente vai fazer só lista, também falar, às vezes, de um evento específico, né? Pegar, poxa, um, Sim, um momento, né, da história do tênis em que o mental foi decisivo. Tentar trazer para vocês esses aspectos também, até separadamente, esses critérios que a gente está juntando hoje para fazer a lista. E aí a gente vai conversando uma vez por semana e sempre vai ter um conteúdo aí agora a respeito dos aspectos mentais no tênis. E, lógico, para mim, né, vejo que até uma vez fui num curso do Juan Carlos Sousa, lembra? nossa senhora. Monstro preparador, né, argentino, e ele batia muito nessa tecla do mental, que o mental, na verdade, ele envolvia todos os aspectos cognitivos. Então, era a percepção do jogador, o raciocínio lógico na hora de tomar a tomada de decisão, a leitura do jogo, a disciplina de conseguir manter a tática e a consistência mesmo numa hora muito pesada, muito difícil. E eu acredito que esses são realmente os critérios, não simplesmente, né, a entrega, a vontade, o brilho, como você colocou, que também entra. Não adianta, Sim. né?
Não adianta ter leitura e ser um perna. Né? Exatamente. Eu até que você falou do Ferrer, eu já queria começar soltando meus dois primeiros do Top 5, o número 5 e o número 4. Né? Aí. Eu vou começar pelo número 5, para mim, é Andy Murray. Que apesar da gente achar que a briga, né, com o lado tetrapolar, que a gente brinca do Murray, que é a briga com os fantasminhas dele, é muito interessante como ele lida com isso para poder ganhar pontos e ganhar jogos. E dali se motivar e se motivar e superar dificuldades físicas. Isso cada vez mais está ficando objetivo no Murray. Hoje, por exemplo, hoje é dia 7, né, de março. Ontem ele jogou contra o Goffin, que, aliás, foi muito legal de ver os dois jogar. O jogo foi bom, apesar do placar rápido para o Murray. Mas o Murray ontem e o Goffin, ele teve isso na explicação dele jogando contra o Goffin, que é um cara que trabalha o ponto, é um cara que tem um tempo de bola muito bom, né? E o Murray já não faz final de carreira e está sendo obrigado a sair um pouco da troca de bola para ir para a bola definidora, o que nunca foi a dele, né? Isso é um, né? E o meu 4, eu já ia falar de Juan Martín Del Potro, talvez o maior exemplo de superação física levando ao mental extremo, né? A gente tem N exemplos do Martín Del Potro, do Juan Martín Del Potro, inclusive tem aquela semifinal, até ele chegar à semifinal de Wimbledon, né? Que é um absurdo que ele joga aquele torneio até chegar lá, né? E com o físico baleado, praticamente sem uma perna, né? Mas isso motiva ele a jogar e a se manter mentalmente dentro do jogo. Esses são meus dois primeiros, aí eu vou deixar você mandar os seus dois. Por enquanto, ó, estamos na maravilha aí, sem combinar. E realmente, né, a gente não conversou antes, né, de qual seria a escolha de cada um. Eu também colocaria, né, só que, né, no caso, eu montei com o Big Three. Sim. Né? Mas, mesmo pensando fora, o quarto e o quinto já seriam esses mesmos dois. Eu também ia colocar, né, o Del Potro e o Murray. Na minha, né, no meu ver, lógico, é que a gente teve uma amostra, né, pequena, digamos, né, perto do Del Potro com o Murray, por exemplo, né, que a gente vê Sim. muito jogo, muita final, muito tudo, né. Del Potro a gente viu pouca coisa por conta das inúmeras lesões aí, infelizmente. Mas acho que, né, de todos que eu vi jogar, ele era o cara assim que mais tinha essa capacidade, né, de não entregar nada, não sair, né, do jogo, não arredar o pé, de ficar, né, o tempo inteiro. E uma das características que eu, né, também estou levando bastante em consideração para os critérios, ele tinha essa capacidade, né, de jogar melhor nos pontos mais importantes e de não sentir, por exemplo, jogar contra o Djokovic na quadra central, jogar contra o Federer na final, né, do US Open. Lógico que sentia, né, mas assim, lidava bem com isso, né? Com certeza. E a dificuldade de fazer o Del Potro jogar bem. Isso é uma coisa que é muito louco, né? Que se você para pensar, tem muito tenista, inclusive juvenil, né? Aí a gente não é uma crítica ao juvenil, é uma crítica que isso se aprende muito mais tarde, né? Quando ele poderia já trabalhar exercícios de mentalização, enfim, e trabalhos psicológicos até de conversar, né, com o treinador, o staff, para esse tipo de transformação acontecer na quadra, né? E os jogadores ficarem mais em jogo. E isso Del Potro, para quem sabe a história do Del Potro, ele nunca teve um acompanhamento gigantesco, assim. O Del Potro é dentro dele, é meio que inato isso, né? E como você falou também, tem essa questão que hoje em dia tem se falado, né, muito mais desse aspecto psicológico do tênis, e também os tenistas têm ido muito mais atrás, né, de fazer algum tipo de trabalho, né, de acompanhamento. Só que a maioria vai quando tá tendo um problema, né, de tá no meio da carreira, ou tá num certo bloqueio ali, né, precisa dar um passo a mais, subir um degrau e sente a necessidade de trabalhar essa parte, mas é raro ainda o tênis, por exemplo, que, como você falou, desde os 14 anos tem dentro da equipe dele, um profissional só para trabalhar essa parte, só para desenvolver, só para preparar isso. Só para a gente deixar uma coisa aqui pontuar, né, Rafa? Durante muito tempo,
e você, como psicólogo do esporte, sabe disso, durante muito tempo, o psicólogo do esporte foi visto como fraqueza, né, dentro do circuito. Esse cara ali tem um psicólogo, então vou mexer com ele, porque ele já está usando de outros artifícios para se manter dentro da quadra. Quando não é bem assim, né? Para você manter uma saúde mental e para você manter uma saúde dentro da quadra, você precisa conversar todos os aspectos daquilo que você está vivendo. Não só o jogo, né? O aspecto pessoal pega, né? E aí, quando tiveram vários que foram entrando assim, e até eu acho que foi até o Belucci uma vez que falou numa entrevista que ele era muito malquisto e mal visto por conta disso. Porque as pessoas achavam que era fraqueza dele, porque ele tinha um psicólogo ali com ele, né? Quando ele começou a perceber que, depois de chegar naquele ranking espetacular que ele chegou, e jogando tênis fantástico que ele jogou, que ele começou a ter uma queda, né? Ele se sentia na obrigação de trabalhar, né, o mental dele. Sim. Não. Se eu não me engano, o Tsitsipas, né, quando ganhou os Master 1000, né, dele de Monte Carlo, também comentou, né, que agradeceu, digamos, colocando que só foi possível porque tinha começado um trabalho, que estava melhor, que estava se desenvolvendo nesse aspecto. Mas é isso, quantas vezes a gente não fala, né, dos tenistas que foram oscilando no caminho e que às vezes acontece algo até num torneio que a gente está fazendo um podcast ou um space e todo mundo bate nessa tecla, o fulano jogou assim que estava sem confiança. O fulano tá assim porque tá passando por uma fase ruim lá na vida pessoal dele, que ele postou, né, no Instagram, no Twitter pessoal. Então, são coisas que a gente sempre leva em consideração também. Agora vamos para o top 3. Agora vai ficar bom, porque como eu vou entrar nos normais, e eu vou botar uma novidade, porque eu vou colocar tênis feminino, tá? Porque aí é importante a gente colocar. Para mim, a novidade, e que justamente para fazer o gancho com esse papo que você está tendo, em terceiro lugar, é Iga Swiatek. Por que eu boto a Iga? Porque a Iga, justamente dentro do plano dela de carreira aos 20, 22, ela tem essa noção que ela precisa de um mental desenvolvido e de um desenvolvimento, de uma paz para poder fazer o jogo dela e esse jogo dela progredir, seja biomecanicamente, seja taticamente e seja agressivamente, né? Porque é isso que a gente está vendo na Iga agora, né? E a psicóloga dela é elemento fundamental, até mais importante do que o treinador dela. E ela fala muito sobre isso e sobre as leituras que ela tem de fora da quadra, né? Que estimulam ela a testar novas coisas. Por isso que eu boto ela em terceiro lugar, tá? E isso é fundamental a gente colocar ela, porque ela é de uma nova geração que está introduzindo novas técnicas dentro desses treinamentos que a gente tem hoje em dia para você ser número 1, né? Hoje em dia, olha o tanto como é importante ser número 1 hoje em dia, como uma bagagem de um mental trabalhado dia a dia, jogo a jogo, ponto a ponto. E é isso mesmo. E realmente, né, o mental da Iga é blindado. Digamos assim, ela tem, né, esse aspecto muito bem desenvolvido e faz tempo, né? Ela foi melhorando, mas desde sempre você vê a postura dela, né? Ela tá sempre calma, ela tá sempre... É muito raro, né? Você vê uma instabilidade ou momento, né? Que ela tá muito alta emocionalmente, de concentração, de foco no jogo. Ela mantém muito constante, assim, né? Um nível muito alto de concentração, de foco. Em qualquer torneio, né? Pode ser um menor, não de equipe, individual. Você vê que ela tem o grau, né, de importância, de entrega que ela coloca para de intenção é muito alto. E ela realmente explora isso muito forte. Acho que não à toa, né? Ela tem como ídolo Nadal, assim, acho que ela se espelha nessa parte, né, da postura, da conduta, de competitividade. Você está reparando, né, Rafa, que eu não estou pegando nenhum fenômeno. É que assim, a Iga é um fenômeno em construção. Ela não é o fenômeno ainda, ela é o fenômeno em construção. Não é lenda, né? Não é linda ainda. Por isso que eu estou deixando um pouco de lado o Big Three, porque esse eu acho que merece um episódio só para isso, tá? E que eu acho que cada um tem um lado mental e um aspecto diferente, tático e técnico para o jogo, que é fundamental, né? Não adianta a gente só
fazer um top 5 se não tiver eles, né? Agora eu vou ser Não. obrigado a colocar aí, obviamente, uma que é uma lenda do tênis americano, mas não é fenômeno, né? E aí vai uma outra mulher, né? E aí o meu primeiro lugar é homem, tá? Infelizmente, vou pedir desculpa aqui para as mulheres. Prometo fazer um top 5 mulher da próxima vez, que aí a gente tem vários exemplos espetaculares. E que é fantástico, que é a Lindsay Davenport. A Lindsay Davenport é uma tenista que a gente fala pouquíssimo, né? É verdade. E ela foi número 1 do mundo, né? Então. Ganhou muito, não é que ela foi. Isso. E com um mental espetacular. Poucas pessoas sabem que a Lindsay Davenport era até tratada de robô dentro da quadra, até pelo controle emocional dela. E fazia disso alimento para o jogo agressivo dela. E ela é até superior à Iga, porque, óbvio, numa época de tênis muito mais competitiva, lembrando, tinha candidatas a número 1 na época dela, era Steffi Graf, Martina Hingis, Mary Pierce. Aí quando você vê a lista, a gente não vai parando, né? E ela foi sensacional porque ela trouxe esse lado, né? Mas de trabalho mental em uma época onde, e aí eu vou ter que falar aqui de uma maneira mais popular, que é o seguinte, onde o mental era palavrão, né? De se falar, né? Era meio, se vira ali, te cria e, né? Homens fortes e mulheres fortes não chorem, vamos para as cabeças, entendeu? É ponto a ponto e, né, supera isso daí. Sim. Realmente, essa foi boa mesmo, porque não tinha pensado, né, em colocar, mas faz sentido. Agora manda o 2 e o 3 também, Rafa. Então, é que eu tinha colocado, né, o Big Three, então não tem jeito. Né? Só que, né, na ordem, né, eu tinha colocado, para mim, né, o Federer em terceiro, que ainda acho, né, que ele, lógico, lidava muito bem, ele, a partir de um determinado momento na carreira, ele aprendeu a lidar, né, porque no começo, um pouco mais irritadíssimo, né, ele ficava mais nervoso, mais irritado, né, mas de às vezes, né, se revoltava um pouco. E a gente viu um pedaço da carreira, né? Onde ele também era muito impaciente, né? Jogando mesmo. Principalmente contra um Nadal da vida, né? Contra um Djokovic, que eram muito, né? Pacientes. Ficar lá 2 horas, né? Batendo bolinha no ponto e não tem problema. E a gente viu muitas vezes, né? O Federer perder, né, esse tipo de jogo por conta, né? Dessa volúpia dele de querer, né? Acabar logo o ponto, né? Mas tem a ver com o perfil dele, né? Com o estilo de jogo, com a tática. Ele joga mais, sempre jogou mais para frente. Então também não, digamos, era um risco, né? Que ele assumia. Não tinha como tirar uma coisa da outra, né? Senão ele ia perder o que ele tinha de melhor. Agora, eu coloco ele ali porque ele ainda teve alguns momentos assim, mas, no geral, é impossível não colocar ele. Porque ele tem justamente esses aspectos que a gente fala da leitura de jogo, da percepção né, do que está acontecendo, de conseguir justamente fazer mudanças muito rapidamente e de manter uma calma, né? Acho que o Federer ele passa, não é à toa que todo mundo fala dessa coisa, né? Que ele parece que joga de terno, mas a calma entra junto, não é só pela elegância do golpe, né? Da técnica, mas é também por causa da postura dele, né? A gente viu ele durante muitos anos, sempre com essa postura, né? Digamos, muito equilíbrio, assim, né? Como se estivesse jogando todos os pontos, né? Com a mesma feição. Tanto que ele foi cobrado, né? Não sei se você lembra, né, Pedro? Mas Opa! era cobrado que ele vibrasse mais, né? Teve uma época que comparavam muito, né? Falavam, pô, o Federer não comemora, né? Tipo, ele não é igual o Nadal. Sim, mas nenhum é igual, né? Mas depois ele até foi, né, se soltando um pouquinho mais aí, né? No final da carreira a gente vê ele vibrando, né? Colocando um pouco mais para fora, assim, a emoção. Mas durante muito tempo ele aprendeu muito bem a controlar e principalmente, né, na minha visão, ele conseguia transformar essa raiva, às vezes, né? A frustração numa motivação, entende? Ele ia lá e ele dava um jeito, né, de jogar melhor com aquilo, né? De se concentrar, então era 15 winners seguidos.
game com, né, três aces seguidos. Poucas ideias. Né? Exatamente. Ele tinha isso. Então, acho que ele colocaria por conta disso tudo que eu tô falando. Aí, o primeiro e o segundo, mano, é muito difícil de escolher, porque é muito complexo diferenciar Nadal e Djokovic nesse aspecto. É um empate técnico, mas eu ainda colocaria, né, o Nadal em primeiro. Eu Talvez também. Tá? boa, né? Sim. Por, sei lá, 1%, assim, né? Não é nada de, não é nada Exato. demais. Nossa, muito melhor. Mas ainda acho, né, que, lógico, o Djokovic, ele demonstra mais as emoções. Mas isso não significa que a pessoa tem um mental ruim. Vamos já deixar isso claro. Né? Foi o que a gente falou do Murray, né? Que o Murray tem tudo para você achar que é errado, mas não é. É com Não, ele. exato, mas assim, digamos, ter uma saúde mental, né? Um mental bem construído, não é a pessoa estar plena, né? Um Buda, né? Em todo momento. Mas é a pessoa saber lidar e gerenciar as emoções também de acordo com quem ela é, né? Com as características que ela apresenta, que ela já tem como tendências, né? Da personalidade dela. Então, nesse ponto, não é um problema, né? Que o Djokovic, digamos, passe, ele demonstra as insatisfações, né, as reclamações, ele faz isso. Mas ele não usa isso como uma forma negativa, então ele faz uso disso para justamente tirar, talvez, né, da mente dele. Ele põe para fora e você vê que logo no ponto seguinte ele já está zero, né, já foi, já esqueceu aquilo. Mas ainda acho que o Nadal ele tem uma questão assim, né, de se perdoar mais e melhor, mais rápido, e principalmente parte, né, de encontrar soluções. Acho que ele é Isso. o melhor solução, nem sei se existe essa palavra, né? Solucionador, assim, né? Não, resolvedor de problemas da história do tênis. Né? Eu Assim, acho que o Nadal, Rafa, até para desculpa não, manda te bala. interrompendo, eu acho que assim, o Nadal, depois eu vou falar que eu tenho um triple empate técnico aqui em primeiro lugar, cara, que é muito louco eu falar isso, porque cada um dentro da sua, né, do seu pensamento. Mas o Nadal é o cara que melhor resolve frustração numa quadra de tênis, né? Ele transforma frustração em solução, né? O que isso é muito raro e praticamente ele que começou com isso de uma maneira exponencial, né? Muita gente copia isso, tanto que a gente falou aqui da Iga, né? Ao ponto de chegar numa fotocópia, né? A Iga. E eu acho que isso para o Nadal é o que faz a diferença dele com o Djokovic. É a frustração se tornar em solução, mesmo com a dificuldade. É aquilo que a gente brinca dos 2 sets que ele metia em Roland Garros. É os 2 sets de estudo. Né? Se perder um dos dois, tem mais 3 ali para ele ganhar, né? Tá tudo em cima. Ou se não, tá lá, perdeu um, tem mais 3. Para ele, em 4 ou 5 sets, não é o problema do número de sets. Né? É aquele negócio. É o quanto ele precisa disso para o alimento, para ele chegar na solução contra aquele cara que está ali na quadra, né? Porque não é só o treino dele visualizar o adversário, porque existe o dia do adversário, né? E isso o Nadal é um cara que é especialista nisso. Acho que ele é melhor do que o Djokovic nisso, né? Entendi. Em alguns aspectos, né? Boa. Mas se quiser, né, lançar aí quem Já o 3? Eu vou te dar... dois aí, né? Pra gente já ir também caminhando aí pra reta final, mas vamos lá. Eu vou deixar que é o Orconcourt, que é aquele negócio que eu vi um pouquinho, mas aí eu vou. Se o Fred um dia quiser vir aqui falar, porque ele é o ídolo pessoal do Fred, ele sabe muito mais do que eu. Eu vi só um final de carreira muito breve, né? Que é o Bjorn Borg. Esse é o cara que inspirou o Big Three, né? E que muitos dizem que seria o primeiro Alien, né? E do primeiro Big Three, né? E do primeiro Big Three, né? Que é McEnroe, Connors e Borg, né? Que as pessoas esquecem que Big Three é uma coisa recorrente no tênis masculino, né? E Tem depois vários, né? depois né? tampras Um é águas. o... E o Borg, além de gelado, é um cara que entendia muito aquilo que ele estava
ali na frente, dentro com a frustração deles. A prova disso é que chegou a tal ponto que ele entendia a frustração dele que ele se aposentou cedo para justamente aquilo não ir consumindo ele e diminuindo a performance dele, né? Porque o Bog se aposentou aos 25, 26, né? Poucos sabem disso, né? O fenômeno Bog é 12 Grand Slams, mas poderia ter sido muito mais, né? Mas muito mais mesmo. Não é nem que a gente está falando aqui, né? E principalmente jogar contra o McEnroe não é para ninguém. Principalmente o cara que te enrola. McEnroe e Connors é um cara que te enrola na quadra pelo pior lado do tênis, né? Que é a agressividade. Oi? Tinha que ter o mental forte, né? Porque para aguentar provocação, né? Quebra de ritmo toda hora. É toalha, é água, é reclamar de árbitro, voar, conversar com a plateia. Cara, eu sinceramente, eu nunca joguei contra uma pessoa assim, e se eu jogasse, eu ia pirar, né? Eu sou honesto com isso, tá? Não, chamavam de iceborg, né? Por conta dessa frieza aí, né? Dessa postura, parecia que nada tá acontecendo em momento algum. O segundo, que é muito ligado ao Federer, é o antecessor do Federer com 14 Grand Slams, que é o Pete Sampras. Pete Sampras esse é um mental desgramado, né? Quem viu... É que eu não coloquei na minha lista só porque eu acompanhei quase nada, assim, né? Muito, né? Então, assim, ainda eu vi um pouquinho mais até do Agassi, né? No final da carreira do que do Sampras. Já tinha parado. Mas de tudo que eu já vi, né? Dos vídeos, né? De um monte de jogos, né? Que já vi jogos históricos, assim, os que assisti dele, era impecável, né? Assim, o homem era o nível de confiança, né? De segurança, assim, de assertividade, de jogar bem nas horas difíceis, né, de saber ficar forte, de saber se sustentar num momento delicado, ele era também impecável. E outra, o Sampras tem uma história que é muito legal, que ele, antes de começar com o Paul Annacone, que é o treinador da grande maioria dos slams dele, e do Federer, olha só, a coincidência que é o mundo. Ele tinha um treinador que morreu no meio do Australian Open, que era o Tom Gullickson. As pessoas não sabem disso, e ele, no dia que o cara morreu, ele foi jogar contra o Courier. E ganhou do Courier. Usou a raiva numa frase do Courier para ele, que, aliás, não foi intencional do Courier. Ele foi lá e falou, é? E deu-lhe uma surra, entendeu? Para você ver o nível de mental do Sampras, né? A vontade de querer ganhar e a vontade de transformar aquilo que é negativo nele em algo extremamente positivo, né? Isso é uma. Fala aí, Rafa. Não, mas é justamente isso, assim, deixar claro que o pessoal veio para trazer um top 5, assim, verdade absoluta, né, definitiva. Isso. Era justamente essa, estamos colocando top 5 e citando alguns tenistas também que poderiam estar, né, tranquilamente aí na lista, e deixar também aberto pro pessoal, né? Claro. Manda mensagem, comenta aqui, né, ou manda pra gente no Twitter, em qualquer lugar, falando, poxa, qual que é o seu top 5 de quem você viu jogar, ou de quem você, né, chamou muito a sua atenção nesse tipo de postura. Até porque, por exemplo, você falou da Iga, só um outro jovem, digamos assim, é difícil não chamar e não falar do Alcaraz. Por mais que, mas o Alcaraz, teve aquela situação lá da cãibra, que sentiu, né, todo o peso daquele jogo lá com o Djokovic. Sim, mas no torneio seguinte ele vai ganhando o Djokovic na final de Wimbledon em 5 com 19, 20 anos. É surreal. É estratosférico. E o nível, né, de maturidade demonstra, né? Ele também joga muito melhor, né, nos momentos de dificuldade, de problemas, encontra soluções mágicas, mirabolantes. Tem uma entrega, né, que dificilmente você não vê ele desistir, né, entregar um jogo, mesmo, né, quando tá lesionado, ele busca até ficar até o final, mesmo sabendo que vai perder, mas não muda de postura. Então você também vê um nível, né, de aspecto mental, mesmo num jovem, já muito bom. Ele tem o potencial, né, talvez, para, daqui 10 anos a gente vai estar falando que o Alcaraz está nesse top 5 aí, talvez. Pode ser.
E para encerrar aqui a minha tríplice coroa aqui, eu falo de um suíço que muitos poucos falam e que ganhou do Djokovic, um tal de Stan Wawrinka. Que a gente não fala do mental do Wawrinka, cara, mas apesar dele ser um pouquinho mais volátil, ele é um cara que, na hora do jogo decisivo, ele é espetacular, para não dizer sólido demais. E para um cara, numa era de Big Three, ganhar o tanto de Grand Slam que ele ganhou, ele é um absurdo mentalmente. Principalmente ganhando de Nadal, de Djokovic, de Federer, né? O cara coleciona, ele coleciona assim triplex dentro da cabeça desses caras. E é fundamental a gente falar do Wawrinka, tá? Aqui. E eu queria botar uma menção honrosa aí de caras que eu vejo que podem caminhar para isso, obviamente dentro das suas oscilações e limitações. Um que eu gosto muito do mental hoje em dia é o Casper Ruud, que a gente fala-se muito pouco dele, desse aspecto mental, do quanto ele também é um cara que trabalha muito isso e é muito focado dentro do plano tático e técnico que ele tem ali, inclusive em mudanças de jogo, e está sendo visto essa temporada. Sim. Então, nitidamente, né, é impossível chegar num senso único. A graça justamente é essa. Mas acho que ficou claro para todo mundo que for acompanhar que, assim, não vai ficar falando quem, né, simplesmente, é melhor, é pior, né, que o outro. O top 5 é uma brincadeira, digamos assim, né? Isso. O interessante é mais a gente se trazer para vocês, assim, né, que o aspecto mental engloba todas essas questões, não simplesmente, talvez um tenista ter vontade, ter garra, entregar algo, ter resultado, não é sobre isso. Inclusive, última citação aí legal, que eu acho sempre bom colocar, o Medvedev. Mas ele é meio doido, ele dá uns chilique, né, de vez em quando, sim. Sim, só que de todos os tenistas hoje em dia, talvez ele seja o que mais sabe quem ele é. E isso é muito raro. É muito difícil. Então, ele tem clareza absoluta de todos os defeitos, de todas as partes boas, né? De até onde ele pode ir ou não, dentro das reclamações ou das coisas dele, sem se atrapalhar. Exatamente. Já passou do ponto, não, algumas vezes? Já, mas também, justamente, né? Talvez até quando era mais jovem. Mas hoje em dia, a gente vê uma maturidade já melhor e esse entendimento, né? Ele consegue ir muito frio, né? Extremamente frio. Muito gelado. E lembra, não, essa escola, né, russa aí, né, nórdica, porque os caras não demonstra nada, assim, né, não entrega o ouro de jeito nenhum e fica lá como se nada tivesse acontecendo. Então, trouxemos aí para vocês, né, porque o comentário final aí, Pedrão, diga aí. Sim, isso que a gente não sentou um bando de outros tenistas aqui que a gente estava falando, e obviamente, a gente não falou de Serena, a gente não falou de Venus, a gente não falou de muitas do tênis feminino, Navratilova, que, né, cara, se for a Hingis, se for falar aqui, eu estou citando as meninas, até para não citar muitos marmanjos, porque os marmanjos têm mais ainda, mas é muita coisa legal aí, né? São vários, poxa, não, gostava demais da Justine Henin, por exemplo. Esse mental dela era um absurdo. A Kim Clijsters também, que era também da mesma geração, é outra, com um mental espetacular. O Hewitt aqui, que a gente aproveitei a Kim Clijsters, veio o Hewitt. O Hewitt, coisa, do jeito dele, né, sabia usar, né, da raiva, né, do que ele podia usar ali de emoção, mas como para canalizar, né, digamos assim, em jogar melhor, em fazer dar mais, né, em reverter a situação. Então, e com certeza, né, impossível não falarmos aí pelo menos, né, do Davi Ferrer e do Del Potro, que a gente já deixou aí né, os dois colocaram no top aí o Del Potro, mas o Ferrer acho que é a menção honrosa aí também muito não, clara. Ferreira a gente botou, viu? A gente botou aí você também. Vai difícil, né? Ele tá ali parelho ali com todos, né, todos esses. E agradecer. Diga aí. Que isso.
A gente agradece, né, seu Rafa? Eu tô aqui para isso e, ó, deixar claro que é uma ideia de top 5. Pode mudar o ranking à vontade. Pelo amor de Deus. Tudo que eu tô falando aqui pode ser misturado, tá? É um top 5 fictício. Divirtam-se com isso. É isso. A brincadeira é uma proposta para todo mundo também poder participar. Quem quiser, manda para a gente aí, manda, né, no Pedrão, lá no podcast dele, na página dele. Inclusive, né, quem quiser, acompanha a gente no Twitter, né, Mundo do Tênis Cast, o Papo de Tênis Podcast, Papo de Tênis Cast. Se o Pedrão quiser deixar aí, né, um recado aí também para a galera. Opa, vamos deixar aqui o serviço feito no YouTube, @Papo de Tênis Cast, no Instagram, @de Papo de Tênis Cast, no X ou Twitter, ou goste você do Elon Musk. Fica aí também Papo de Tênis Cast, no Threads, Papo de Tênis Cast, enfim, aonde tiver, a gente está fazendo @Papo de Tênis Cast, que a gente se diverte com isso. E vão lá ver, cara, o último episódio, porque foi um momento romântico, a gente tratou do amor, né? Porque foi a gente teve uma semana do amor, né? A semana passada. Então, cantamos, fizemos de tudo. Vamos aproveitar. Boa, né? Quem puder, dá uma olhada, né, no trabalho, né, do Pedro, do Vini, do Fred, do pessoal lá que também é excelente aí, sem precedentes, é muito único. E quem quiser, né, acompanha a gente também. E sempre lembrando, né, que no Twitter principalmente, no X aí atual, a gente sempre está lá acompanhando e dando todas as informações possíveis. Hoje, nesse momento, né, no dia que estamos gravando, falando muito de Indian Wells e já de Miami. Valeu todo mundo. Voltamos, né, mais aí nas próximas semanas, debatendo outros aspectos mentais, trazendo histórias, talvez, principalmente de momentos marcantes onde o mental fez muita diferença, ficou muito nítido como um tenista conseguiu, por conta disso, né, se sobressair em relação ao outro, ali, ao adversário, não simplesmente, né, na bola, mas justamente por uma atitude, por uma postura. Então, a gente vai trazer bastante coisa legal aí para vocês em breve. Tamo junto, Pedrão, valeu! Valeu!